Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago a obra de um abade jesuíta que tem como nome Augustin Barruel e que escreveu uma obra de grande importância que tem como título Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, fazendo a tradução, tanto memória, para servir à história do jacobinismo. Este homem, Augustin Barruel, foi um pensador, escritor, ensaísta, membro da Ordem dos Jesuítas, que teve uma importância fulcral para a história da França e principalmente para se opor à Revolução Francesa e aos ideais da Revolução Francesa. Augustin Barruel nasceu em 1741, portanto viveu no século XVIII, e morreu em 1820, no princípio do século XIX. Foi um grande intelectual, um pensador que fez uma investigação em arquívios, uma investigação muito minuciosa em arquívios, em documentos. Esteve na Inglaterra e esteve na Alemanha, na Áustria, investigou documentos muito importantes sobre os Iluminados da Baviera, sobre as lojas maçónicas, fez uma investigação no arquivo da Biblioteca Nacional Francesa na altura, portanto no século XVIII, em que investigou vários aspectos sociais, económicos, políticos, filosóficos, históricos sobre o período da Revolução Francesa. Augustin Barruel teve, em 1793, que sair da França por motivos de perseguição, não é? Porque nessa altura, quando se dá a segunda fase da Revolução Francesa, em que há uma grande perseguição ao clero, muitos membros do clero tiveram que exilar-se para outros países. Muitos foram para a Alemanha, outros foram para a Inglaterra, outros foram ainda para outros países mais a leste. E Augustin Barruel vai primeiro para a Inglaterra, e vamos fazer assim rapidamente uma pequena biografia sobre a vida de Augustin Barruel, mas antes eu vou mostrar quem foi Augustin Barruel. Portanto, a ver se não conseguimos ver. Portanto, eu vou pôr aqui assim um bocado de lado para vermos. Este é o abade Augustin Barruel. E a obra monumental que Augustin Barruel escreve é esta aqui, não é? Que só existe uma tradução neste momento, uma edição em francês. Não sei se haverá alguma edição em português. Aqui temos a edição principal, que é Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Memória para servir à história do jacobinismo. Um trabalho que foi escrito em 1798. Portanto, Augustin Barruel, que começa, portanto, a sua vida, portanto, ingressando na Ordem dos Jesuítas, depressa, em 1774, com 34 anos, vai fazer parte de um jornal muito importante em França, que é o jornal que tem por título Ano Literário, L'Année Littéraire, o Ano Literário, que vai ser um jornal fundado por Élie Fréron, que era outro grande personagem nesta altura, que se opunha, portanto, às ideias das luzes, que se opunha aos filósofos dos salões, aos filósofos das luzes, e vai fazer parte desse jornal e vai já ter um destaque muito importante. Em 1781 vai fazer parte e vai escrever uma obra que tem por título Os Helvétios, em 5 volumes, em 1781, em que vai, portanto, ter um artigo muito importante, Lettres Provinciales Filosóficas, que se vai opor aos filósofos das luzes. Nessa altura, portanto, durante todo esse percurso, passando do jornal, portanto, Ano Literário, até chegar aos Helvétios, Augustin Barruel vai reunir uma série de documentos, uma série de arquivos históricos precisos, documentos precisos. Aqui não tem nada a ver com teorias, nem com teorias da conspiração, nem nada disso. Ele vai reunir factos, documentos, arquivos, vários depoimentos
e vai então criar, portanto, uma série de pequenos textos em que vai preparar a sua obra monumental, que é Mémoire pour servir l'histoire du jacobinisme, que é Memórias para servir a história do jacobinismo, em que Augustin Barruel se vai opor aos jacobinos, portanto, ao poder jacobinos, indo fazer a retrospectiva com os primeiros filósofos do início do século XVIII nos salões franceses que estavam sobre a alçada das lojas maçónicas e do pensamento maçónico, que em si também o pensamento maçónico e as lojas maçónicas estavam impregnadas sobre, portanto, a infiltração dos Iluminados da Baviera, como nós vamos ver, e os Iluminados da Baviera não se infiltraram tanto na parte de baixo da maçonaria, mas sim no alto quadro da maçonaria, do grau 33, portanto, os grandes, que eram uma elite, que não tem nada a ver com a maçonaria, portanto, que se encontrava nessa altura nas outras lojas, porque eram muitos, não é? Já havia muitas lojas em Inglaterra, em França e na Alemanha, e nessa altura havia uma pequena elite dessas lojas maçónicas, os grandes, não é? Os chamados a elite, aqueles que tinham o grau mais alto, e era precisamente esses que foram infiltrados pelos Iluminados da Baviera, como nós vamos ver, e é isso tudo promenorizadamente que Augustin Barruel relata no seu livro Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, Memória para servir à história do jacobinismo. Portanto, as primeiras coisas que Augustin Barruel, como eu disse, vai fazer, não é? Vai se refugiar na Inglaterra, vai ficar, portanto, em Inglaterra algum tempo e depois vai então para a Alemanha, onde vai ficar, portanto, deixe-me ver se eu tenho aqui nos apontamentos, onde vai ficar em casa, na Inglaterra, vai ficar em casa do jesuíta William Stendhal, e vai ficar, portanto, depois na Alemanha, vai estar sobre, digamos assim, vai estar sobre a orientação, não é? Porque nessa altura os jesuítas faziam estudos, não é? Doutoramentos, faziam vários graus de estudos e tinham alguns orientadores, sempre alguém que estava ali a conduzir a vida da pessoa que estava a estudar, não é? E nesse caso, o abade Augustin Barruel vai ficar a cargo de Gardinier de Lagrange. Portanto, Gardinier de Lagrange vai ser uma inspiração muito grande para Augustin Barruel. Gardinier de Lagrange vai ser morto na própria Revolução Francesa depois, mais tarde, e vai marcar profundamente a vida de Augustin Barruel. Augustin Barruel vai, portanto, conviver com este outro abade, Gardinier de Lagrange, e houve certa vez que o próprio Gardinier de Lagrange se vai virar para, em França, não é? Em Paris, se vai virar para Augustin Barruel e vai lhe dizer assim, apontando para Luís XVI, vai dizer assim: Tu vois ce roi? Tu es en train de voir ce roi? Ben, il va avoir la tête coupée. Eu vou fazer a tradução. Estás a ver aquele rei que está agora ali? Estavam a apontar, estavam no sítio onde o Luís XVI também estava, não é? Porque eles tinham uma proximidade muito grande com a corte do Luís XVI. E Gardinier de Lagrange diz para Augustin Barruel, que tinha 34 anos, diz-lhe assim: estás a ver aquele rei que está ali? Ele vai ficar com a cabeça cortada. Vai perder a sua coroa. Já nessa altura, Gardinier de Lagrange estava a profetizar tudo aquilo que se ia passar. Nós estávamos em finais de 1770, não é? Princípios de 1780, e como sabemos a Revolução foi em 1789. Portanto, uns poucos anos antes, já Gardinier de Lagrange estava a dizer ao Augustin Barruel o que é que iria acontecer. Eles tinham a noção de todo aquele poderio intelectual, filosófico que se estava a levantar em França, nos salões, nos cafés, na própria corte. A corte estava já impregnada dessas ideias filosóficas das luzes, em que nós temos uma série de pessoas, Madame de Staël, Condorcet, Fréron, Fénelon, Germain de Staël, os próprios três grandes ministros de Luís XVI, não é? Das finanças, Jacques Necker. Atenção, Jacques Necker foi, ao contrário daquilo que é ensinado, e é por isso que é preciso pesquisar muito, Jacques Necker fez com que uma pequena conspiração contra Luís XVI. Ele era o ministro de Luís XVI,
mas ele tinha muito interesse para que Luís XVI saísse do poder. Temos Charles de Calonne, atenção, Charles de Calonne também ele vai conspirar contra Luís XVI, e temos, portanto, Lomanier de La Brenne, que também vai se opor a Luís XVI. Depois temos os filósofos das luzes, não é? Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Buffon, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, D'Albert, todos esses filósofos das luzes prepararam o terreno para Marat, para Robespierre. Portanto, eles prepararam o terreno para que acontecesse a terrível Revolução Francesa, que foi um autêntico massacre, genocídio. Eu aqui tenho que dizer, a Revolução Francesa foi uma revolução para cortar cabeças. Não tem outro nome. Aquilo que ensinam nas escolas, a grande Revolução Francesa da fraternidade, liberdade e igualdade. Ora, como é que podemos falar em fraternidade, liberdade e igualdade se houve um genocídio completo de pessoas que foram à guilhotina, que foram mortas? Houve atrocidades muito grandes, guerras que se levantaram, não é? Na França, nas províncias francesas, uma delas é a Guerra des Vendées, a Guerra das Vendeias, não é? Houve uma série de coisas, massacres, muita gente morreu nessa revolução. Foi o pronúncio daquilo que iria ser mais tarde o marxismo e o comunismo, e aquilo que tivemos a partir de 1917 na União Soviética. Mas voltando aqui ao que nos interessa hoje, portanto, Augustin Barruel vai ficar bastante tempo, portanto, como eu disse, não é, a cargo de Garnier de Lagrange, e vai então, depois de escrever esses primeiros livros, vai fazer uma crítica muito grande sobre a maçonaria, dizendo que a maçonaria tinha um objetivo: destruir o trono e o altar. O principal objetivo maçónico era erradicar, por um lado, a monarquia, mesmo já havendo uma monarquia constitucional, não é, nos princípios da Revolução, e também erradicar completamente todo o cristianismo da França e depois do mundo. Por isso, era a instauração de uma República Maçónica Universal. República Maçónica Universal. E Augustin Barruel deve-se dizer que foi um dos maiores opositores da Revolução Francesa, sem dúvida. Agora vamos falar um pouco daqui de uma situação que é aquilo que as escolas, que o ensino, que os historiadores dizem, e aqui em Portugal, não é? Vou falar aqui em Portugal, dizem sobre Augustin Barruel. Muita gente trata de Augustin Barruel como um teórico da conspiração. E mais uma vez, e nos tempos que correm, mais uma vez eu tenho de falar sobre essa expressão. Esse argumento, teoria da conspiração, é um argumento que é utilizado quando se quer denegrir o adversário. Quando não há argumentos para combater, quando não se consegue combater provas substanciais de acontecimentos, então isto é teoria da conspiração. E o adversário já não pode falar mais nada. Pronto, é diabolizado. É isso que eu quero que os meus amigos percebam. Eu, ao dizer tu és teórico da conspiração, já estou a anular aquela pessoa. Aquela pessoa já não tem mais argumentos nenhuns, já não pode falar. Porquê? Sou teórico da conspiração, logo tudo o que eu vou dizer já não tem crédito. E hoje é assim que as coisas funcionam. Hoje a comunicação social, e nós ainda vemos na televisão tudo o que está a passar, todas as pessoas que têm um pensamento contrário ao pensamento, a ideia vigente, não é? A ideia principal, a ideia que está a ser difundida no mundo e na sociedade, é um teórico da conspiração, é um negacionista. Por exemplo, a palavra negacionista, hoje o negacionismo é muito utilizado. O que é essa palavra negacionismo? Cada vez que alguém nega alguma coisa, é um negacionista. Ora bem, se eu tenho uma ideia contrária, não é? Isto é a mesma coisa para simplificar, para as pessoas perceberem melhor. Nós, quando temos um jogo de futebol, duas equipas estão a jogar, se uma delas marcar um penalti que não foi, que é falso, não é? Que é falso, não foi penalti, mas marca o penalti, não é? É uma falta que não existe. Se os outros, portanto, vierem reclamar e dizer não, isto não existiu, há aqui provas, podem ver, por exemplo, no vídeo áudio, não interessa, podem ver, isto é falta. Os outros vão dizer não, isso é mentira, vocês estão a mentir. Ou seja, vocês estão a ser negacionistas dos factos. É a mesma coisa, transpondo no plano político, é a mesma coisa. Cada vez que alguém tiver argumentos contra alguma coisa,
se for negado, são chamados de negacionistas. Ora, então não vale a pena falar de nada, não é? Então só o pensamento vigente é que vai ser sempre o pensamento que vai prevalecer, já que todo o resto é mentira, não é? E então, para rapidamente voltar ao assunto, a teoria da conspiração é um argumento que foi, portanto, não foi bem inventado, mas quando houve o assassinato de John F. Kennedy, eu já falei isso uma vez num vídeo, a CIA foi utilizar este argumento para calar tudo o que se estava a levantar na altura, não é? Porque estavam a dizer que aquilo foi feito, e de facto há provas, hoje existem documentos e provas que houve ali, que aquilo está tudo muito mal contado. E então, para desacreditar, teoria da conspiração, eu vou pôr esse argumento de lado e eu vou utilizar o meu argumento que eu utilizo, que é política de bastidores. Em vez de utilizarmos, quando alguém vier por cima de nós com essa conversa, vocês são teóricos da conspiração, a gente varra isso e diz assim, não, nós vamos falar da política de bastidores. Porque existem dois programas. A política que é posta à frente, que os partidos põem à frente e que a comunicação mete à frente, que é chamada a primeira parte, a política para o público, e depois existe a política de bastidores, que é a segunda parte, que é aquilo que não há acesso. Portanto, o público não tem acesso a isso. São acontecimentos que se passam no bastidores. Toda a gente sabe, seja numa empresa, seja em bancos, seja onde for, toda a gente sabe que há sempre uma política de bastidores. Coisas internas. No futebol também acontece isso, em todo lado na política acontece isso, em todo lado isso acontece, nos governos acontece isso. Há sempre uma política por trás que ninguém tem acesso, onde são decididas coisas que ninguém tem acesso. São mesmo as pessoas que estão no assunto, não é? É que têm acesso. Augustin Barruel vai falar da política de bastidores que está na origem da Revolução Francesa. E Augustin Barruel vai então escrever, passando esta pequena explicação sobre a teoria da conspiração, porque eu já estou cansado de ouvir essa expressão. Augustin Barruel vai então falar que por detrás, a grande tese do Mémoire pour servir l'histoire do jacobinisme, a grande tese é, por detrás da Revolução Francesa está as lojas maçónicas, que estão infiltradas pelos iluminados da Baviera, que eu vou explicar mais à frente. Portanto, ele vai dizer que o objetivo da Revolução foi destruir o altar e o trono e instaurar uma nova república universal, um novo mundo feito a partir do nada, feito de uma tábua rasa, em que todos os indivíduos iriam estar desprovidos das suas raízes, das suas histórias, das suas culturas, da sua religião. Tudo isso iria ser apagado e iriam começar um novo ser humano. E isto tem muito interesse, porque estas supostas lojas já estavam, portanto, já havia o início do liberalismo económico, portanto, começou pelo liberalismo clássico, depois foi evoluindo, e o liberalismo económico, hoje, não é quando começou hoje, que é podemos dizer, um novo liberalismo, precisa ultrapassar fronteiras, precisa destruir histórias, culturas, religiões, identidades, precisa passar por cima disso tudo. Porquê? Porque as empresas têm que fazer dinheiro em qualquer tipo de população, seja populações asiáticas, africanas, europeias, norte-americanas, sul-americanas, seja o que for, eles precisam vender e não podem deixar de vender produtos, não podem deixar, a economia não pode, portanto, chocar contra culturas, ou seja, se, por exemplo, produtos forem vendidos na Ásia, ou na África, ou na Europa, as religiões, as culturas não podem ser um motivo para que esses produtos não sejam vendidos. Eles têm que ser vendidos nos sítios todos. Daí o liberalismo económico, o neoliberalismo económico, precisar ultrapassar fronteiras, diluir fronteiras. Isso é um dos grandes objetivos. E o socialismo, doutrina socialista, que também ela anda de mão dadas com essa ideia, não é? Ultrapassar fronteiras, também ela precisa, portanto, porque o socialismo tem um cariz universalista, portanto, o marxismo e o socialismo, e todo o tipo de vários tipos de socialismos, principalmente o socialismo fabiano, progressivo, aquele socialismo parlamentar progressivo, precisa de ultrapassar fronteiras, precisa de ser um socialismo universal, não é? Digamos assim,
Tudo isso, portanto, convinha muito a este espírito revolucionário francês, maçónico, de uma República Universal. E é isto tudo que Augustin Barruel vai começar por denunciar. E Augustin Barruel vai, como eu disse, pesquisar artigos, artigos precisos, artigos muito importantes, e ele vai, na sua obra principal, não é? Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, que vai estar escrito em 4 volumes, vai ser escrito em 1798, e Augustin Barruel vai nos falar aqui, portanto, de uma tripla conspiração para destruir o trono e o altar. E Augustin Barruel vai nos falar da primeira conspiração, o primeiro grupo que se vai opor, não é? Que vai ter uma política de bastidor para se opor, tanto ao antigo regime, não é? À monarquia, neste caso, não é? E ao clero também, ao poder da Igreja Católica, vão ser os sofistas. Ele chama isso no livro, portanto isto agora é retirando do livro, ele chama isso os sofistas da impiedade, que são os ateus, os incrédulos e os deístas. Ele vai juntar, portanto, havia os deístas, como nós sabemos, os deístas são todos aqueles que creem num Deus, digamos assim, um Deus, o grande arquiteto, não é? Digamos assim, aquele que criou as coisas, mas deixou o mundo para a sua própria conta, não é? Não interfere na história do homem. Este Deus não é um Deus revelado, como a Bíblia diz, não é um Deus quase como que um Deus cósmico, não é? Os deístas são isso. Então, Augustin Barruel vai falar dos sofistas da impiedade, portanto, os ateus, incrédulos e deístas, que se vão juntar aos republicanos, que são todos aqueles filósofos que prepararam nas lojas e nos cafés, prepararam as ideias, que são chamados os filósofos das luzes, que prepararam as ideias para a Revolução. Esses dois grupos vão ser infiltrados por um terceiro grupo que originou-se ali na Baviera, que são os Iluminados da Baviera, de Adam Weishaupt. Eu tenho um livro que eu fiz a apresentação no YouTube. Podem ir ver, os meus amigos podem pesquisar e ver, que é os Illuminati, que eu tenho tudo explicadinho. Portanto, os Iluminados da Baviera vão infiltrar as lojas maçónicas, mas as lojas, portanto, a parte da elite das lojas, a parte alta, os grandes, não é? Aqueles que têm o grau 33, aqueles que... Porque há só um pequeno grupo é que sabe o que é que se está a passar dentro da maçonaria. Porque há muitos milhões de maçons que não sabem absolutamente nada. Estão nas lojas, simplesmente fazem parte, portanto, daqueles rituais e daquelas lojas, mas não sabem qual é o objetivo principal da maçonaria. Portanto, é essa tríplice que Augustin Barruel vai falar, não é? Os sofistas da impiedade, os republicanos maçónicos e os Iluminados da Baviera formaram um conjunto muito forte para doutrinar as ideias de vários pensadores, que depois se vai refletir em todos os acontecimentos da Revolução Francesa, desde o início. E agora quero falar aqui de uma coisa muito interessante que Augustin Barruel fala e que vai ser corroborado por outro historiador, que já falei dele, quando eu falei do livro Penser la Révolution Française, de François Furet, que é Augustin Cochin, que é um historiador que viveu mais tarde, não é? Viveu já no século XX, quase até o século XX, morreu já no século XX, morreu na Primeira Guerra Mundial, não é? Foi para o front, foi, portanto, como soldado e lá morreu, mas Augustin Cochin escreveu Les Sociétés de Pensée, as Sociedades de Pensamento, em que vai dizer que aconteceu uma série de coisas na Revolução Francesa muito estranhas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Augustin Cochin fala que os barcos que vinham, portanto, pelo mar e que iam atracar nos portos franceses andavam de porto em porto, andavam a passear e não desembarcavam a mercadoria. Durante essa altura, 1788, 1789, 1787, os barcos andaram de um lado para o outro sem descarregar mercadoria nenhuma. Outra coisa que acontece é toneladas e toneladas de vários cereais, de várias coisas que estavam dentro dos armazéns, não é? Que estavam, portanto, dentro dos armazéns, não estavam a ser distribuídos para as populações. Estavam fechados por ordem dos ministros de Luís XVI,
estavam fechados, praticamente com umidade e tudo a apodrecer, não é? Todos aqueles cereais, tudo aquilo que estava ali, estava, portanto, a estragar-se, não é? E o povo não estava a ter acesso, portanto, a esta alimentação, não é? Portanto, houve de facto coisas estranhas que aconteceram em 1787 e 88, portanto, 2 anos antes da Revolução, e no próprio ano da Revolução, uma série de coisas que aconteceram para exaltar os ânimos da população. Tudo isso estava a ser falado, tudo segundo Agustin Barruel, o Agustin Barruel é que nos fala disto tudo isso estava a ser falado nas lojas maçónicas, nos cafés, nos salões, os grandes salões, não é? De Germain Staël e de várias outras, principalmente havia muitas senhoras na altura que eram partidárias das ideias da Revolução Francesa e que, portanto, lá estava, todas essas ideias estavam, portanto, em andamento, não é? Portanto, houve de facto coisas que aconteceram, por exemplo, quando se fala no terceiro Estado e, portanto, nessa famosa reunião, essa corte que houve do terceiro Estado, que foi convocado por Luís XVI não queria convocar essas cortes. Essas cortes foram convocadas porque houve influências dos ministros de Luís XVI que obrigaram Luís XVI, ele foi obrigado a convocar, porque se essas cortes não fossem convocadas, não teria existido a Revolução Francesa. Teria sido de outra forma, teria acontecido uma evolução de outra maneira, não teriam morrido aquelas pessoas todas que morreram. Portanto, aquilo tudo foi tudo muito bem planeado, tudo muito bem organizado, há documentos precisos sobre isso, e estou já a chegar ao fim do vídeo para não demorar mais. Portanto, tudo está nesse livro, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Portanto, Augustin Barruel se opõe aos jacobinos, aos montañeses, não é? Que foram os principais adversários, portanto, da monarquia, não é? E do clero, opunha-se a todos esses ideais. E, para concluir o vídeo, o que nós podemos dizer sobre Augustin Barruel? Eu devo de dizer que o livro é fantástico, os documentos são fantásticos. Foi um homem que Deus levantou, um homem da Igreja Católica, não é? Que Deus levantou para lutar contra esses revolucionários, para lutar contra essa ideia dessa República Universal maçónica, e que hoje, nos dias de hoje, faz mesmo falta muitos homens desses que se levantem, não é? Na Igreja Católica. Infelizmente nós não estamos a ter ninguém, poucos são aqueles que estão a falar, mas precisávamos outra vez destes grandes combatentes da fé, não é? Que houve na Igreja Católica, que também houve na Igreja Protestante, não é? Precisamos outra vez desses guerreiros do cristianismo para lutar contra toda essa imprensa, toda essa comunicação social que já desde o século XVIII vem tentando descristianizar a Europa, destruir o sentido de pátria, não é? Que nós temos, o patriotismo, não é? A própria cultura, a nossa cultura, as nossas raízes, a nossa identidade, tudo isso está a ser diluído, dissolvido, destruído por essas forças que vêm da maçonaria, não é? Porque hoje as forças da esquerda hoje é a continuação, não é? É a continuação desses filósofos, daí a origem, a grande origem, segundo Augustin Barruel, portanto, os filósofos das luzes, são eles que prepararam o terreno para que o progressismo invadisse o mundo como hoje está a invadir, não é? Hoje temos coisas que estão a acontecer pelo mundo fora que sabemos, não vou aqui falar, não é? E que nós vemos a que ponto é que chegou esse empreendimento progressista desses tudo filósofos, não é? Depois tivemos muito mais, depois tivemos a Escola de Frankfurt, tivemos, portanto, o Gramscismo, não é? Gramsci que teorizou como é que a cultura poderia ser invadida, não é? Por esses ideais progressistas. Depois tivemos a French Theory, não é? Os filósofos franceses, todos eles, não é? Desde o existencialismo até os nossos dias, a desconstrução completa dentro da filosofia e dentro do pensamento histórico, não é? Do pensamento político ocidental. Tivemos muito desse progressismo que foi corroendo aos poucos
as universidades, principalmente as universidades e o pensamento vigente, não é? Ao ponto da nossa própria direita política estar completamente diluída, completamente progressista, numa direita progressista. Não é? Nós vemos o que é que se está a passar. E então fica aqui a recomendação deste livro, que mais uma vez eu vou mostrar. Este livro de Augustin Barruel, não é? Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Este homem que foi um grande lutador, que foi um homem que se opôs aos ideais filosóficos maçónicos da Revolução Francesa e que houve muito mais homens que se opuseram, não é? Que se opuseram. E fica aqui a minha recomendação, quem quiser pesquisar, quem quiser, o livro deve existir em PDF, quem quiser, portanto, retirar o livro, ler o livro, investigar, ler, procurar, pesquisar sobre Augustin Barruel, sobre os ideais deste grande homem, deixo aqui a minha recomendação e este livro, que foi escrito em 1798, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, Memória para servir à história do jacobinismo, Augustin Barruel. Um abraço, até a próxima.